Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Embora Jesus estivesse no barco, Jesus estivesse ali naquele barco, isto não mudou o fato de que uma tempestade veio sobre aquele barco. Isso não mudou o fato de que ventos fortes bateram, de que a água começou a encher o barco. E imagine aquela situação. Jesus tinha convidado para atravessar, mas isso não mudou os sentimentos, as dúvidas, os milagres e as surpresas que aconteceram nessa travessia. O fato de Jesus estar convidando você para fazer uma travessia não significa necessariamente que essa travessia será uma travessia tranquila. Não significa que essa travessia será uma travessia tranquila. E nós iremos hoje refletir sobre os sentimentos que tomam conta do nosso coração. Esta explosão de sentimentos. Tem um cantor chamado Marcelo Genesi, que ele diz: quantas dores e alegrias de uma vida, jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. Quantas dores e alegrias de uma vida, jogadas na explosão de tantas vidas. São muitos os sentimentos. Os sentimentos que vêm do nosso coração quando nós estamos fazendo essa travessia. Os sentimentos que tomam conta do nosso coração quando nós estamos na margem de cá. Quando nós estamos desse lado de cada margem. Quando nós estamos ainda decidindo se nós vamos ou não entrar nesse barco. Os sentimentos que tomam conta do nosso coração quando nós já estamos no barco. E estamos já no meio, talvez um quarto, um terço. Talvez ali metade do caminho, ou um pouco mais da metade, 2/3 ali dessa travessia. Sentimentos fortes vêm tomar conta do nosso coração. Primeiro, esses sentimentos na margem de cá. Quando Jesus está dizendo, vamos atravessar para o outro lado. E nós estamos ali dizendo, será que eu vou? Será que eu não vou? Existem muitos sentimentos que tomam conta do nosso coração neste momento, mas existe um que consegue resumir tudo. É o medo. O medo. O medo. Nós podemos ver a história de um cego chamado Cego de Jericó, que está lá em Lucas 18, 41 e 42. Que ele diz o seguinte, Jesus chega para ele, para aquele cego, e diz, o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde, Senhor, eu quero ver. É lógico que eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. É interessante perceber Jesus chegando para aquele cego dizendo, o que você quer que eu lhe faça? Esse cego estava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega e diz, o que é que você quer que eu te faça? Porque não era simples para aquele cego, simplesmente eu quero enxergar. Existia muita coisa envolvida nisso. Existe um medo, que é o medo de abandonar o conhecido pelo desconhecido. É o medo de nós sairmos daquela realidade que mesmo não sendo boa, ela é conhecida nossa. Aquela situação que nos destrói, mas nós conhecemos muito bem e sabemos o nome de cada um. E sairmos dessa situação para uma situação desconhecida. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Existem pesquisas foram feitas já sobre cegos e cegos que foram curados. Cegos que passaram a enxergar, pessoas que tinham um problema e passaram a enxergar. E muitas dessas pessoas entram em depressão depois que enxergam.
Não é estranho isso? Porque no momento que a pessoa começa a enxergar, ela precisa reaprender a viver num mundo totalmente novo e desconhecido. Todas as imagens que ela tinha eram formadas a partir do seu tato, do cheiro. E de repente ela estava agora vendo. Ver é muito bom, mas é assustador. E tem muita coisa boa que Deus faz na vida da gente que é assustador. Por isso ficamos com medo a esta margem, dizendo, não, eu prefiro o conhecido, eu tenho medo do desconhecido. Eu posso ter medo da responsabilidade que essa travessia possa trazer para mim. Porque enquanto sou cego em Jericó, posso ficar ali pedindo esmola. Mas depois que eu for curado da minha visão, eu não posso mais ficar aqui pedindo esmola. Eu vou ter que passar a trabalhar. Eu vou ser cobrado pelas responsabilidades de que a minha visão me trouxe. Eu agora não posso mais ficar aqui simplesmente me lamentando e recebendo o dinheiro das pessoas. Eu vou ter que me levantar, vou ter que arranjar um emprego. Por isso, de repente, fosse muito mais cômodo para aquele cego, com medo, pelo medo, dizer, Jesus, me dá um labrador. Me dá um GPS. Que vibre, que eu não bata nunca mais em nada. Me dá um óculos escuro Ray-Ban. Mas não me tira desse mundinho, porque esse mundinho, embora seja miserável, eu me acostumei com ele. E eu não quero as responsabilidades. Por isso Jesus pergunta, o que você quer que eu faça com você? Sairmos do lugar da nossa dor, tão conhecido por nós, e irmos para um lugar novo, passarmos a enxergar, é muito complicado. E nós temos medo. Temos medo também daquilo que possa ficar para trás. Temos apego, no meio dessa nossa dor toda, nós estamos apegados a muitas coisas. E na hora que Jesus diz, entra no barco, vamos atravessar para o outro lado, dizer, peraí Jesus, mas... E as minhas gatas? E as minhas gatas? Minhas gatas. Entenderam, né, agora? Não estou falando do Xaninho, miau, 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 não. E as gatas? Faço o que com elas? Me deixa aqui mesmo, Jesus. Quero abrir mão disso? Não quero. Isso é um exemplo. Pense aí no que é que você tem aí nessa resistência. Quando Jesus diz, bora, entra no barco, vamos para o outro lado. Eu disse, rapaz, mas se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de um bocado de coisa. E eu não estou muito afim disso, eu tenho medo. Eu tenho medo de ter que deixar para trás algumas coisas. Eu tenho medo de me arrepender no meio do caminho e não poder mais voltar. De chegar no meio dessa nadada e Jesus chegar para ele e dizer, agora Jesus, eu quero voltar. Vamos voltar? Vai que Jesus olha para ti e diz, pô, então volta nadando. Eu quando eu era pequeno peguei um avião, chegou lá em cima, passou nas nuvens, começou a balançar e disse, eu quero descer. Não dava mais para descer. E eu gritei dentro do avião, quero descer. Me deixa aqui nesses algodão doce, quando voltar me pega. Então a gente tem medo de sair nesse negócio, chegar no meio do caminho dizendo, não, eu quero voltar. E começar a sentir saudade do cantinho lá em Jericó, onde eu peço a minha esmola e recebo o dinheiro fácil, como minha comida e está tudo bem. Para que eu fui me incomodar com isso? Para que foram me tirar daqui? Jesus sabe dos teus medos. E sabe o que é que Jesus faz? Como é que ele age diante desse teu sentimento? Ele respeita o teu medo. Ele respeita. Ele entende o teu medo. Ele não vai olhar para você e simplesmente simplificar ou diminuir o teu medo. Ele entende o teu medo. Ele sabe que é difícil para você. Talvez você esteja aqui nesta margem, olhando para esse barco e dizendo, vou não. E esse barco aqui não ajuda muito, né? Porque deve dar medo mesmo de atravessar nesse barquinho. Mas geralmente o barco que Jesus mostra para a gente atravessar é parecido com esse. Não é um Titaniczão, não. É um barquinho.
E é por isso que a gente precisa de fé para atravessar. Mas existem também os sentimentos no meio da travessia. Os sentimentos que vêm tomar conta de nós, que balançam o nosso barco, no momento que nós estamos atravessando. E aí, se você está na margem de cá, sem saber se você vai aceitar esse convite de Jesus para passar por outro lado ou não, eu vou já lhe adiantar quais são os sentimentos que você vai ter quando você estiver no meio da travessia. Que o vento bater, que a água começar a entrar, os trovões e aquele barquinho enchendo de água, que tipo de sentimento vai tomar conta do seu coração? E aí eu quero me afastar um pouquinho da história do cego de Jericó, me afastar um pouquinho da história de Jesus ali, atravessando com os discípulos no barquinho, e quero entrar numa história de um Deus que libertou o seu povo do Egito. Quem já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Deus Todo-Poderoso, do Jim Carrey, que abre o Mar Vermelho. É aquele filme do Mar Vermelho, onde Deus tira o povo do Egito e leva na travessia, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto, até chegar onde? Na terra prometida, que é uma terra que mana leite e mel, de frutos deliciosos, maravilhosos. Dessa história nós temos muitas lições, porque essa travessia também foi cheia de emoções, de dores, de dilemas, de dúvidas. Foi difícil, foi muito difícil, e foram muitos sentimentos. E nós vamos tirar dessa história, sem ler a história toda, nós vamos tirar dessa história alguns sentimentos que vão tomar conta de você, sim, no momento que você estiver atravessando. Eu conheço gente aqui que está atravessando. Conheço gente que está começando a atravessar. Conheço gente que já está chegando perto do outro lado. Conheço gente que está na margem dizendo, bota o pé ou não boto. E esses sentimentos que tomaram conta daquele povo são os sentimentos que tomam conta de nós. E sabe qual é o primeiro sentimento que a gente destaca aqui? É a síndrome da morte. Por uma forma que eu não sei explicar, pessoas que estão passando por essa travessia, chegam um momento, ou vários momentos, onde ela diz, eu quero morrer. Eu prefiro não viver mais. Não necessariamente ela pensa em se matar, mas ela quer morrer. Vocês sabem a diferença? Existe uma grande diferença em você dizer, eu não quero mais viver, e em você dizer, eu quero tirar a minha vida. São duas coisas completamente diferentes. A pessoa que não quer mais viver é aquela que diz, eu não quero mais viver, eu prefiro morrer do que ficar vivendo isso aqui. E por algum motivo, essa travessia é muito marcada por esse sentimento. E quando nós vamos aqui para o povo, lá em Êxodo 14, de 11 a 12, o que é que diz aqui? Disseram-lhe a Moisés, quando eles chegam lá diante do Mar Vermelho, olha para trás, tem aquele exército enorme do Egito vindo pegá-los. E nessa hora, o que foi que eles disseram? Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer aqui? Estava faltando túmulo lá? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. O povo não queria sair do Egito. Eles estavam na margem dizendo, deixa a gente aqui, homem. Essa história de liberdade, de libertação, de ter vida plena, de ter vida com paz, de ter vida... Me deixe quieto, homem. Deixe-nos em paz. Seremos escravos no Egito. Tá bom, deixa eu ser escravo aqui. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. E essa afirmação, que a gente não vai ter tempo aqui para destacar tudo. Se você pegar Êxodo, do capítulo 14, e for lendo até o 20, por várias vezes, e lá em Números também, por várias vezes o povo diz. Tem esse sentimento de morte. Sentimento de que eu vou morrer. Eu não vou aguentar esse negócio. É pesado demais para mim. Lá no barquinho, o barquinho que Jesus convidou, lá em Marcos 4, em 38, diz, Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Também Jesus não ajudou, né? Mas às vezes ele está fazendo isso com a vida da gente. A impressão que a gente tem é que ele não está ajudando, não. É de que ele está dormindo. Os discípulos o acordaram,
e gritaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Porque esse é o sentimento que vem, de que ninguém está fazendo conta de eu estar vivo. Você entra numa crise tão grande, tentando sair de uma margem, num caminho inseguro, para chegar numa outra margem. Quando os problemas vêm, você sente vontade de desistir. Você não se importa? Não se importa que eu morra? Eu vou morrer. Não é à toa você está na margem do Mar Vermelho, ter um exército egípcio vindo para cima de você e você não achar que vai morrer. Mas por vezes, e várias vezes na travessia do deserto, o povo sente a mesma coisa. Diante de qualquer dificuldade que apareça, o povo diz: a gente vai morrer aqui nesse deserto, era melhor ter ficado no Egito. E é esse o sentimento que vem. Você vai ter um sentimento de que você não vai aguentar, de que você vai morrer. Existe também um sentimento no meio da travessia de frustração. Sabe o que é a frustração? É você estar esperando uma coisa, e aí quando você vê essa coisa, não é aquilo que você estava pensando. Você sai de um lugar conhecido, medíocre, mas conhecido, e vai para outro lugar. No meio da travessia, parece que muita coisa vai aparecer diante de você que você não vai sentir muito gosto, que vai fazer muito pouco sentido para você. Eu já estou lhe adiantando. Isso aconteceu com o povo no deserto. Olha o que diz aqui em Êxodo 15, a partir do 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Então você imagina você 3 dias caminhando, e aí você vê aquele lago. Aí diz: pronto, agora eu vou matar a minha sede. E quando você corre e pega naquela água, o que a água é? Amarga. Parece que na travessia deste caminho que Deus quer nos conduzir e caminha conosco, temos experiências muito parecidas com essa. Onde aparece um novo relacionamento, e você diz: é agora. E quando você prova, é amargo. Aparece um novo emprego, e você diz: é agora, estou conseguindo me encaixar. Quando você prova, é amargo. Aparece uma chance de realmente conseguir sorrir, e quando você prova, é amargo. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Deus diz: Moisés, pega aquela planta ali. Qual, Senhor? Essa não, essa, maior. Pega essa. Joga no lago. Joga no lago. É uma planta purificadora de água. Tira gosto, cloro, 75%. Joga no lago. E a água ficou uma delícia. Por que Deus não deu logo o lago, logo direto, logo docinho? Por que deixou provar o amargo para depois jogar o doce? Porque Deus está trabalhando a vida da gente. Porque a intenção de Deus não é simplesmente atravessar você para lá, mas a travessia, o caminho da travessia é um lugar onde Deus está te tratando. É um lugar onde Deus está te ensinando um bocado de coisa. Mas não se preocupe, porque Deus sabe do teu limite. Deus sabe do teu limite. O que Ele faz depois? Moisés clamou ao Senhor, esse lhe indicou um arbusto, ele lançou a água, ela se tornou boa. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam junto àquelas águas. Já imaginaram isso? Deus mostra o lago amargo, aí transforma esse amargo em doce, dá a condição do cara caminhar mais um pouquinho. Aí depois Deus, você já imaginou que você está num deserto e você encontrar um lugar com 70 palmeiras e 12 fontes de água? Parece propaganda, não parece? Provoque sua sede até não aguentar mais? Essa é a antiga, só para o pessoal mais velho. E você abriu batata frita e era o tim?
Deus leva o povo depois para um lugar maravilhoso e o povo descansa ali. No meio da travessia, Deus vai trabalhar com algumas frustrações no teu coração. Mas junto com a frustração, Ele vem com um arbusto para jogar dentro. E depois Ele te pega que não está aguentando mais e te coloca num lugar com 70 palmeiras e com 12 fontes de água. Porque Deus não está querendo destruir você, não. Ele está querendo nessa travessia lhe ensinar um bocado de coisa. Ele está querendo te ensinar um bocado de coisa. E Ele vai te conduzindo, os problemas vão vir, eles vão acontecer. Você vai sentir frustração. Mas fique tranquilo, Deus está trabalhando na tua vida. Como alguns dizem, né? Do Espírito Santo de Deus está operando. Aí você diz, Espírito Santo de Deus, mas não dá para operar com anestesia não, tem que ser sem anestesia. Tudo bem que Deus está operando na minha vida, mas tem que ser sentindo a dor? Eu já fui questionado com isso, eu disse, tem. Porque se Deus dá uma anestesia geral e faz tudo o que tem que fazer na tua vida, tu dormindo, quando tu acordar, tu não vai ter entendido nada. Porque não é simplesmente onde você vai chegar, é o caminho, o caminho. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Porque é no caminho que Deus vai trabalhar. E você não pode estar dopado. Você não pode estar insensível, você não pode estar totalmente bloqueado, você não pode estar de corpo fechado, você não pode estar dentro de uma bolha. Deus não te coloca dentro de uma bolha, Ele deixa você sentir o cheiro, a dor, a frustração, porque no meio disso tudo Ele está trabalhando a tua vida. Percebe, irmãos? Você já imaginou a desgraça que seria se nós não sentíssemos dor? Fisiologicamente falando? Era um perigo. Quem já fez anestesia aqui em dentista, aí fica mordendo depois. Eu tinha esse problema. Dava anestesia, ficava mordendo, sentia, dava maior valor morder. Depois de você pegar numa tampa quente e não sentir dor, o que é que você faz? Você fica pegando. E o que está acontecendo contigo? Você está sendo destruído, mas não está percebendo. Então Deus usa a dor na travessia. Deus usa a dor, ele diz, Deus, eu não aguento mais a minha dor. Aí Ele pega o arbusto e joga dentro d'água. Depois Ele te dá um lugar com 70 palmeiras e 12 fontes de água. Mas Ele não vai tirar de imediato a dor da tua vida, porque ela tem um propósito. Ela tem um propósito. A gente nem vai ficar vivendo uma relação de, Dozinha, te amo, Dozinha. E nem vai ficar também, tá doendo, não vai estar doendo, então é ruim. Não, a gente precisa ter um equilíbrio nesse ponto. E na hora que estiver doendo, não estiver aguentando mais, você diz, Deus, eu não aguento mais a minha dor. E Deus vai jogar um arbusto no teu lago amargo. E vai trabalhar a tua frustração. Existe um outro sentimento, que é o desejo por panelas de carne. O desejo por panelas de carne. Está aqui em Êxodo 16, quando o povo sentiu fome. E eles disseram o seguinte, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Olha o sentimento de morte toda hora. Quem dera que a gente tivesse morrido lá no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Parece que quando a gente está atravessando, a gente fica olhando para as panelas de carne do Egito e a gente só vê isso. A gente não lembra que lá a gente trabalhava com chicote. De que a gente passava o dia todo, carregando pedra. A gente não lembra que o faraó tinha dado uma ordem de qualquer mulher do povo hebreu, que nascesse um homem, as parteiras deviam matá-lo. Para que o povo hebreu não formasse exército. Disso o povo não lembra. Disso o povo não lembra quando está na travessia. Porque vem uma míope, um desejo pelas panelas de carne. Nós passamos a enxergar a vida que tínhamos como uma vida que era maravilhosa. Nós passamos a olhar para essa realidade da margem de cá e dizer, eu tinha panelas de carne, eu era tão feliz.
E parece que essa miopia nos dá condição apenas de enxergarmos as coisas boas que vivíamos. Mas ninguém lembra que quando a tua mulher tinha um filho, e você nascia e era homem, as parteiras matavam. Estrangulavam a criança na hora. Ninguém lembra dos açoites, e que o cara estava andando aqui de boa, e de repente um soldado egípcio quisesse bater no cara, ia lá e batia. A escravidão do Egito foi a pior escravidão que o povo hebreu já passou na vida. Não é comparado a nenhum momento de tão ruim que era a realidade no Egito. Mas quando o povo está na travessia e sente alguma necessidade, olha para trás e diz, olha como era aquilo lá. Era melhor que eu tivesse ficado lá no Egito, comendo aquelas ao redor daquelas panelas de carne. Em Êxodo 16:8, disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. E vem algo que o pastor Ailton falou aqui na oração. Deus não se incomoda de que você faça suas queixas. Deus está ali e o povo sempre vai morrer, vai melhor estar lá. Deus, aí bichinho, pois vem cá. Vou te colocar lá no Egito de novo para tu apanhar. Toma, fica aí. Deus não faz isso. Deus escuta a queixa do povo. É como se Deus dissesse, eles têm razão. Não dá para ficar no deserto com fome. Eu vou dar pão. E Deus tem aqui uma sabedoria nutricional fantástica. Que Ele dá carboidrato de manhã e proteína à noite. Pão à vontade de manhã. O povo comia pão. Passava o dia andando no deserto. De noite, para ficar saudável, só proteína. E não era carne vermelha. Porque era codorna. Era os passarinhos. Carne branca à noite. Deus, por favor, livra-me disso. O pãozinho de noite é maravilhoso. Mas Deus estava suprindo a necessidade do povo e todo dia Deus dava de manhã pão. Amanhecia com aquele orvalho assim, ó. Aí quando secava o orvalho, era pão. Aí o povo comia pão. E à noite, os passarinhos tudo caindo assim, de tardezinha. Aí imagina o povo fazendo as fogueiras, pegando os passarinhos e comendo. Com Coca-Cola. Ou Pepsi. Deus estava cuidando e Deus estava ouvindo a queixa do povo. Preste atenção quando você estiver nesse caminho, você vai dizer, oh Deus, aquelas panelas de carne do Egito, Senhor, é melhor que esse barquinho, essa travessia, e esse povo, esse pastor e essa igreja. Eu estou morrendo de fome. Os meus desejos estão aqui me consumindo. Aí Deus vai e sacia o teu desejo de uma forma saudável. Deus vai e sacia e dá a você o que você precisa na medida certa, na hora certa. E você pode se saciar com isso. Tinha uma regra no maná. Tinha que colher o de cada dia. Se o cara colhesse para o outro dia, apodrecia. Era a regra. Somente no 6º dia eles poderiam colher em dobro. Para no 7º dia não terem que fazer isso. E aí esse dia não apodrecia. Tu imagina o povo acordando no deserto. Aquela chuva de pão. Pega só o que você e para a sua família comer hoje. Aí o cara olhou e disse, rapaz, mas e se amanhã esse pão não vier? Aí foi o que o povo fez? Colheu o pão para a semana toda. O que eles puderam pegar de pão, jogar dentro das tendas, eles pegaram. O que aconteceu com o pão? Apodreceu. E é isso que acontece, nós apodrecemos, os nossos recursos apodrecem quando nós não aprendemos a depender de Deus. Quando nós não descansamos em que Deus é Deus e que Ele cuida de nós. Mas no meio da travessia, a gente está aqui com aquele desejo da panela de carne. Olhando para o Egito, como se o Egito maravilhoso fosse. Mas não é. Existe um outro sentimento que eu chamo de síndrome de gafanhoto. Que vai acontecer com você quando você estiver passando na travessia.
A síndrome de gafanhoto é aquele sentimento de que você não é nada. Que você não é nada. De que você é o mosquito do cavalo do bandido. De que você é o mosquitinho que pousou naquele negócio do cavalo do bandido. Vem um sentimento de que você não tem força para nada. E o que foi que aconteceu aqui foi em Números 13, depois que o povo chega lá na beira da terra prometida. Que Deus, o povo lá, Moisés manda os espias, manda olhar lá como é que é a terra. E o povo volta dando um relatório da terra. E diz que a terra era maravilhosa. Olha o que diz aqui em Números 13, 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Ou seja, o cara estava voltando com os frutos da terra. As frutas grandes, um caju grande. Um coco com muita água. Uma banana enorme. Uma jaca gigante. Uma melancia sem caroço. Uma laranja que descasca sem você precisar usar faca. É um negócio muito bom. O povo chega e diz: olha aqui os frutos dela. Ou seja, a vida que Deus tem, é no momento onde você começa a pensar o seguinte: a vida que Deus tem para mim é maravilhosa. Eu já consigo enxergar, eu já consigo crer. Eu já consigo, nesse momento da travessia, enxergar a margem lá do outro lado. E eu consigo olhar e dizer: cara, essa vida que Deus tem para mim é plena. Ela é maravilhosa. O santo que está lá do outro lado não é simplesmente o certo, é o bom. A vida que está ali me esperando é um negócio assim, que fruto. Mas aí vem a síndrome do gafanhoto. Que ele diz o quê? Mas o povo que lá vive é poderoso. Mas as cidades estão fortificadas, são fortificadas e muito grandes. É como se dissesse: olha, os frutos são maravilhosos, mas pense numas muralhas. E pense nos soldados. Sabe o gladiador? Pois tu dobra. Tu bota assim um gladiador vezes 3. É o povo que está lá dentro esperando a gente. Depois a gente sabe que essas muralhas foram derrubadas como? Ao som da trombeta. Mas por enquanto o povo estava vendo a muralha e estava vendo o povo grande lá dentro. Então é mais ou menos o sentimento que diz o seguinte: Deus, a vida que Deus tem para mim é maravilhosa. Mas eu não consigo vencer esse gigante. Eu não tenho como passar essa muralha. Eu não tenho como passar essa muralha. Então Calebe, versículo 30, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Vem uma voz de lucidez dentro de nós, que diz: vamos lá, a gente vai conseguir. No versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. São as vozes dentro de nós. Uma parte da gente diz: vamos lá, rapaz, Deus é bom, Deus está com a gente, é certo que venceremos. A outra parte diz: olha, essa vida é muito boa, ela é maravilhosa, mas eu não tenho como vencer essa muralha. É mais forte que a gente, é mais forte que eu não tenho como. Versículo 32, é quando se espalha dentro de nós um relatório negativo. E se espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Deus estava preparando algo maravilhoso, mas o relatório conseguiu ser negativo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. A síndrome do gafanhoto. Vimos os gigantes daquela terra. Vimos, e nós parecíamos gafanhotos, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aí o final do texto diz: a nós e a eles. Sabe o que é isso? Diante desse gigante, eles me veem como um gafanhoto, mas eu também estou me vendo como um gafanhoto.
nós parecemos gafanhotos diante deles e diante de nós mesmos. Porque diante desse gigante, eu não estou simplesmente dizendo, eles pensam que eu sou que nem um gafanhoto, não. Eu também estou concluindo isso. E não vejo força em mim. Não vejo força em mim para vencer isso. Eles são mais fortes que eu. E nessa hora, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Caleb. Nós precisamos ouvir a voz de Josué. Quando Josué depois tenta dizer alguma coisa, o povo tenta apedrejar Josué. Aí é que vem um outro sentimento, que vem junto com o sentimento da síndrome de gafanhoto muitas vezes, que é a rebeldia. Em Números 14, de 1 a 4, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos começaram a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E aqui foi o problema. Aqui foi o problema. Porque enquanto o povo estava se queixando, Deus estava ouvindo a queixa e suprindo a necessidade. Mas no momento em que o povo diz, elegeremos um chefe e voltaremos para o Egito, o povo está negando a liderança de Deus na sua vida. No momento em que o povo diz, elegeremos um chefe e voltaremos para o Egito, nesta hora, Deus quer destruir o seu povo. E Deus diz, não dá mais não. Não dá mais não e vamos destruir esse povo e vou começar um povo novo só contigo, Moisés, e mais Caleb, Josué. Não dá. Esse povo está negando a minha liderança sobre a vida dele. Não é simplesmente uma queixa. É dizendo, eu não quero mais a vida e nem creio que o Senhor pode fazer nada por mim. É rebeldia total. E nesse momento, lá em Números 14, 10 e 11, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, apedrejar Josué. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando você continuará fazendo pouco caso de mim e deixando de crer em mim, apesar de todos os sinais que eu estou dando a este povo? Me diga se não está falando de nós. Me diga se essa história não fala de mim, não fala de você. E é nessa hora que Deus muda o plano dele total. O projeto de Deus era que o povo saísse do Egito e em pouco tempo estivesse na terra prometida. Mas por causa dessa rebeldia, o povo passa 40 anos no deserto. E Deus dá um decreto de que toda voz de incredulidade precisava morrer para que Deus completasse a obra que tinha para completar naquele povo. O que é que diz aqui? E aí tem a ver com a ansiedade do tempo. Números 14, 29 e 30. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei lhes dar para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E durante os 40 anos no deserto, todos esses cadáveres caíram no deserto. Quando a gente olha para essa história, e eu queria que você fizesse uma relação do povo como sendo sua vida. E não analisando a vida individual de Caleb, de Josué e daqueles outros que morreram no deserto. Analise o povo como sendo sua vida. Existe dentro de você Caleb, Josué.
E existe dentro de você esta outra voz da síndrome do gafanhoto. E o tempo que Deus passa para fazer essa travessia na nossa vida é muitas vezes o tempo em que Deus está matando todos os cadáveres de incredulidade que existem dentro do nosso coração. Por que a gente não chegou logo na terra? Deus determina juízo sobre este povo. E Deus pode determinar, sim, juízo sobre sua vida. Dizendo, você só vai entrar nesta terra depois que toda voz de incredulidade dentro do seu coração estiver redimida. E é por isso que tem gente que vai assim, tem gente que vai bem devagarzinho. Por isso que tem gente que atravessa em 9 meses, tem gente que atravessa em 40 anos. E nós não podemos ficar ansiosos com esse tempo. Precisamos saber que Deus está trabalhando na nossa vida. De que Deus vai estar edificando e vai estar matando dentro de nós todos os cadáveres de incredulidade, de rebeldia. Ah, mas Deus não é gracioso? É. Deus não é graça? É. Deus não perdoa? Perdoa. Deus não me ama? Ama. E é por isso que Ele está fazendo isso, porque Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele te teletransportaria dessa margem para outra. Sem você viver nada disso. E de que importa chegar do outro lado e não ter sido transformado? De que importa chegar na terra que mana leite e mel e não ter sido transformado? Eu vou transformar esta terra que mana leite e mel em deserto. Se eu não for transformado no caminho e Deus já me dá a vida aqui, eu destruo essa vida. Eu transformo ela em deserto. Vocês percebem, irmãos? Por isso o caminho da travessia, ele é um caminho muitas vezes doloroso. Ele é um caminho que muitas vezes nos machuca. Ele é um caminho que muitas vezes nós temos a síndrome de morte. Nós temos desejo de panela de carne do Egito. É um momento onde nós nos frustramos. E Deus vai agindo em cada momento desse, cuidando de você. E talvez hoje seja um dia para você pegar todas as vozes de incredulidade dentro de você. E você dizer, Senhor, torna todas elas como um cadáver. E destrói. Destrói essas vozes de incredulidade, porque o Senhor é poderoso. Eu tenho visto os teus sinais na minha vida. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Então nós precisamos queimar tudo que há de incredulidade dentro de nós, porque o caminho é isso. O caminho é isso. Este caminho tem um propósito de fazer de você um homem, uma mulher de fé. De burilar a sua vida. De colocar às vezes você no fogo, para que toda a impureza seja queimada. Mas a gente nunca pode perder o norte. De que do outro lado existe uma terra que mana leite e mel. Que o fruto é maravilhoso. E eu não vou aceitar síndrome de gafanhoto na minha vida. Eu não vou aceitar. Eu não quero esse sentimento. Deus, o gigante é grande, mas o Senhor é mais. E nesses 40 anos que o povo estava no deserto, nunca faltou suprimento de necessidade nem direção. Todos os dias, que Deus podia dizer o seguinte, olha, pois agora vocês vão por 40 anos no deserto e não tem mais maná não. Não, Deus é gracioso com o seu povo. Bota o povo no deserto de novo, mas continua o maná. Manazinho de manhã, carne de passarinho de tarde. Continua o maná. E Deus continua também mantendo a coluna de fogo e a nuvem. Sabe o que é isso? É a direção de Deus. Está lá em Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite.
Porque Deus não se retira. Deus não se retira diante do pecado. Deus não se retira diante da incredulidade. Ele continua trabalhando. E Ele vai suprindo tua necessidade. Ele vai dando direção. Em momento nenhum, a coluna de fogo e nem a nuvem se afastou do povo. Ela ia à frente, dando sombra ao povo. E de noite, como fogo, livrando dos animais e dando direção. Deus estava suprindo necessidade, dando direção e protegendo o seu povo. É assim que Deus caminha com a gente. É assim que Deus caminha com a gente. Em momento nenhum, a nuvem e nem a coluna de fogo se afastaram do povo. Quando nós olhamos para o convite de Jesus no barquinho, e Jesus começou a atravessar, foi lá atravessando, e de repente começou a encher tudo de água. E o que aconteceu a partir do versículo 38? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Versículo 41. Diz que eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Esse homem é Jesus Cristo. A coluna de fogo não se apartará de ti de noite, e nem a nuvem durante o dia, para que você possa caminhar de dia e de noite. Jesus vai estar no barco, e Ele vai dizer: aquiete-se, e tudo vai se aquietar. Ele dá ordem a todos os temporais que existem dentro do nosso coração. Ele tem domínio sobre eles. E você vai olhar e vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus. Abaixe sua cabeça, eu queria que você pensasse um pouco nisso agora. Coloque sua vida diante de Deus. Talvez você esteja agora vivendo um momento de travessia na tua vida, onde tantas e tantas vezes vem aquele sentimento de morte. O sentimento de eu não aguento mais e eu não quero mais viver. Quantas vezes vem as panelas de carne do Egito aparecendo para ti como sendo a melhor coisa da vida. E você esquece de toda a dor que existe naquilo ali. Parece que a panela vira o foco. Você vê os frutos da terra, mas você está olhando para os gigantes e está dizendo: eu não consigo, é mais forte que eu. Talvez seu coração esteja rebelde e muitas vozes de incredulidade estejam reinando no seu coração. Talvez você venha legitimando essas vozes com tantas coisas, mas hoje é dia de dizer: Senhor, eu quero que caia por terra como cadáver todas essas vozes. Jesus está no barco e Ele não vai se afastar de ti hora nenhuma. Ainda que você faça a sua cama lá no abismo, Ele vai estar contigo. Ainda que você suba ao céu, Ele vai estar contigo. Embora Ele te coloque para caminhar em círculos no deserto,
Ele não se afasta de ti. E Ele vai matando toda a incredulidade que tem dentro do teu coração. Até que você esteja pronto para receber a vida que Ele tem para ti. E Jesus olha para o vento e diz: aquieta-te. E é hora de você dizer: mestre, o meu barco está balançando. Eu vou afundar. E eu preciso de ti. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Até o vento do mar lhe obedece. Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram a te adorar, Senhor. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não
posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo assim. Eu posso clamar. Vem me ajudar. Jesus está olhando para você e dizer: filho meu, o que tu queres que eu te faça? E a pergunta é: até onde você realmente crer que esta terra, ela mana leite e mel? Até onde você realmente crê que Deus é muito maior do que esses gigantes, do que essas muralhas? Até onde você realmente está disposto a largar aquilo que existe nessa margem e seguir com Jesus? Senhor, nós estamos diante de Ti, como Teu povo. Somos tão pequenos, Pai, temos tantas queixas, tantas vozes de rebeldia dentro do nosso coração. Nós queremos Te pedir perdão. Nós queremos Te pedir perdão por nossa rebeldia. Nós queremos, Senhor amado, ter lucidez em relação a essas panelas de carne. Nós queremos, Pai, que o Senhor quebre toda a incredulidade que existe dentro do nosso coração, todo o apego. E, Senhor, não importa quanto tempo essa travessia possa custar, nós queremos estar com o Senhor. Trabalha na nossa vida, nos faz andar em círculos, quando esse for o Teu propósito. Nos alimenta, nos guia, precisamos de Ti. Transforma os nossos lagos amargos em água pura e boa. Produz em nossa caminhada, Pai, lugares com palmeiras e com fontes de água. Supre-nos, nós precisamos ser supridos por Ti. E nós estamos abertos para isso. Trabalha no nosso coração e nos dá força para prosseguirmos em nome de Jesus. Senhor, sabemos que o Senhor nos ama e que tem o melhor para nós. Por isso nos colocamos diante de Ti e nos rendemos diante do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Teve um momento, continue em pé que a gente vai cantar agora, mas teve um momento em que Deus resolveu destruir o povo. E sabe quem se levanta para interceder pelo povo? Moisés. Moisés diz: não, Senhor, não faz isso. Não destrói. Não destrói. Que vergonha. Tirar esse povo do Egito para morrer aqui. E Moisés intercede. Sabe quem é que intercede por você? É Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por você. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai. Filhinhos, digo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que existe um advogado. Existe um intercessor, que está lá à direita do Pai, intercedendo por nós, nos dando a garantia de que a obra do Senhor será cumprida na nossa vida. Amém? E é por isso que nós podemos seguir com fé, porque eu sei que o meu Deus, Ele é maior do que o meu problema. Vamos cantar? Vamos celebrar? Vamos celebrar com
toda a força que há dentro do nosso coração. Vamos cantar essa música. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Cante alto, querido. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na esteira, eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou Seguir com fé. Oh meu Deus, Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso Pra quê? pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho Das estrelas, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Dê um abraço aí na pessoa que está pertinho de você, dê. Um abraço de travessia. Porque a gente não atravessa sozinho. Tem gente junto com a gente. Depois que você abraçar, pode sentar.